Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Vamos trabalhar hoje processo penal, a nossa segunda parte do nosso curso a respeito do inquérito policial. Na primeira parte, nós trabalhamos a parte das características e agora a gente vai trabalhar a iniciativa. Como começa o inquérito policial? Tudo isso agora na nossa aula. Bom, o início do inquérito policial se dá por várias hipóteses, né? O inquérito policial ele pode começar por várias hipóteses. Vamos lá, vamos por partes então. É necessário primeiro a leitura do artigo 5º do Código de Processo Penal, que nos ensina da seguinte forma: nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, inciso 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1º. O requerimento de que se trata, que se refere ao inciso 2, conterá sempre que possível a narração do fato com todas as circunstâncias, isso é a letra A. Letra B, a individualização do indiciado, os seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos de impossibilidade de o fazer. Letra C, a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Parágrafo 2º. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial. A esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Parágrafo 4º, ainda do artigo 5º. O inquérito nos crimes em que há ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de que tenha qualidade para intentar. Beleza? Então vamos lá, vamos entender esse artigo e distribuir ele com as formas de início do inquérito policial. Então, o inquérito policial ele tem início com a chamada notitia criminis, ou notitia criminis, né? Que nada mais, nada menos que é o conhecimento pela autoridade policial, né? E pode ser um conhecimento de forma espontânea ou provocada, de um fato que é aparentemente criminoso, né? Inclusive é equivocado nós ouvimos tratarmos queixa-crime ou queixa, né, como sinônimo de notícia-crime, tá? A queixa-crime, né, ela se trata lá é outro momento, é o momento da ação penal privada, é a petição inicial da ação penal privada. Não se, nada compara com a notícia-crime, que é a notícia de um crime que ocorre aqui no início do inquérito policial, não lá no final da ação penal. Beleza, tranquilo. Ou mesmo pode acontecer que temos o início do inquérito policial através de ofício, né, dos órgãos encarregados de segurança pública. Formalmente, o inquérito policial inicia com um ato administrativo delegado, que é a chamada portaria, né? Sem embargos, a relevância está no ato de que da causa à portaria, que em última análise carece de importância jurídica, né? Então, quer dizer que ela não tem tamanha importância sem a portaria, que eu posso ter o início do inquérito policial através de uma auto-prisão em flagrante, por exemplo. Beleza? Então, ainda cabe salientar que a instauração do inquérito policial depende da natureza da ação penal do crime a ser investigado. Então, primeiro de tudo, para que você possa saber como vai se dar o procedimento de instauração do inquérito policial, o delegado de polícia tem que fazer uma pergunta. Esse crime se processa mediante ação pública incondicionada? Esse crime se processa ação pública condicionada à representação, ação pública condicionada à requisição? Esse crime se processa por queixa-crime através de uma ação penal privada? Ele tem que ter essa noção do crime, se existiu a formalidade do crime, e qual espécie de ação, para que ele possa dali dar os seus primeiros passos, beleza? Mas, antes de tudo, vamos entender o que significa essa notícia-crime. O que seria essa notícia-crime? A notícia-crime, como eu disse, essa notícia levada até a autoridade policial, ela tem as suas espécies. E é muito importante que você conheça essas espécies, tá? Eu tenho a notícia-crimes de cognição direta, a notícia-crimes de cognição indireta, eu tenho também a chamada delatio criminis, e eu tenho também a notícia-crime apócrifa, né? A notícia-crime apócrifa, também chamada como denúncia anônima, tá? E para alguns da doutrina também existe a chamada notícia-crime coercitiva, né?
A notícia crime coercitiva, para alguns, seria notícia crime coercitiva ou instauração coercitiva, que seria a hipótese do auto de prisão em flagrante, tá? Mas vamos tratar a respeito das que realmente acontecem, que são mais condizentes com a doutrina majoritária. Vamos falar sobre notícia crime de cognição direta ou imediata, espontânea ou inqualificada, são sinônimos dela. A cognição direta ocorre quando a autoridade policial ela toma conhecimento da ocorrência de um crime de forma direta pelos meios de suas atividades funcionais, rotineiras, o dia a dia da polícia, né? Por meio da sua investigação, ela realiza por uma notícia vinculada na imprensa, entendeu? Por meio de denúncias anônimas. Então, tem a notícia crime cognição direta, quando ela ocorre esse conhecimento diretamente à autoridade policial. Essa modalidade de notícia crime, ela só se prende aos crimes que são de ação penal pública incondicionada. Professor, mas quando eu vou saber que um crime é de ação penal pública? Ação penal é a forma de como vai ocorrer o processo. Como esse processo vai dar? A ação penal pode ser... A ação penal ela tem dois grandes grupos. A ação penal ela pode ser ação penal pública e ação penal privada. A ação penal pública ela é dividida em duas espécies. A ação penal pública ela pode ser incondicionada, o nome já ajuda. Incondicionada, ela não se prende a nenhuma condição. Eu não preciso de nenhuma manifestação formal da vítima para que o processo e a investigação assim tenha início. Okay? Já na ação penal pública condicionada à representação, para começar o inquérito policial, será necessário esse documento, chamado representação do ofendido. Já na ação penal privada, para começar o inquérito policial, vai ter que ser necessário um pedido, um requerimento da vítima. Beleza? Então, para essa notícia crime de cognição direta, só cabe para os crimes de ação penal pública incondicionada. Me dá exemplos, professor. O crime de homicídio, o crime de roubo, o crime de furto. O que você tem que ficar atento? Quando que eu sei que um crime é de ação penal pública, professor, incondicionada? É fácil, você vai trabalhar por eliminação. Quando o código o código tratar, dizer que esse crime se processa mediante queixa, você sabe que o crime é de ação penal privada. Quando o código falar esse grupo de crimes se processa mediante representação, ou seja, esse crime precisa de uma representação, precisa de uma autorização da vítima, beleza? E quando ele não falar nada, não precisa de queixa e nem de representação, você já sabe que esse crime é de ação penal pública incondicionada, que é a regra do nosso Código Penal e das nossas leis especiais. Por exemplo, os crimes de abuso de autoridade, que está em voga, a lei de abuso de autoridade. Todos eles são de ação penal pública incondicionada, ou seja, não precisa de nenhuma autorização da vítima para o seu início. Bacana, vamos avançar. É possível a deflagração de uma investigação criminal com base em matéria jornalística? Sim. É o que decidiu agora recentemente, em 2019, decidiu o nosso STJ. Então, o que seria, professor, essa portaria? Que o senhor disse que começa o inquérito, esse tipo de notícia-crime, vai ser instaurado através de uma portaria. O que é essa portaria? Que documento que é esse? Deixa eu te explicar. Essa portaria é uma peça escrita que demarca, ou seja, dá o start no início das investigações policiais. Tá? Tem algumas formas de inquérito que não é necessária a portaria. Por exemplo, no auto de prisão em flagrante, o próprio auto de prisão em flagrante já é uma peça inicial para o começo da investigação criminal. Mas nesses crimes, por exemplo, da notícia crime que eu acabei de falar para você, um homicídio, ficou sabendo a autoridade policial, foi lá, viu o corpo. Opa, não tem que se instaurar o inquérito policial. O delegado de polícia vai para a delegacia e na delegacia ele vai baixar a portaria, que é essa peça processual. Que nada mais que uma peça sucinta, ou seja, um início, um start. Ali o delegado vai falar, olha, vamos fazer uma investigação, né? Ali, se possível, ele vai colocar o prenome do suposto autor do fato, da vítima, o local, a hora, o que aconteceu, qual o fato delituoso, quais as diligências que serão realizadas e cumpridas, o desfecho e a determinação de instauração do inquérito policial. Na praxe, mesmo diante de requisições ou requerimentos, os delegados têm baixado a portaria e começado o inquérito policial. Bacana.
Entendeu? Notícia, crime, cognição direta. Não tem muita dúvida. Lembra que notícia, crime, cognição direta, ela se prende aos crimes de ação penal pública incondicionada. E aí eu tenho a notícia crime de cognição indireta, ou seja, mediata, ou a palavra vai te ajudar, ou provocada. Opa, aí já fica mais fácil. Aqui a autoridade policial, ela é provocada por alguém. Alguém vai até a autoridade policial através de um documento e junto ao delegado, eu quero que seja instaurado inquérito policial. Ou então ele recebe alguma ordem de alguém para que seja instaurado inquérito policial. Então aqui é por tabela, e não é automaticamente o delegado, ele vai receber alguma comunicação para que ele dê o start, ele comece a investigação criminal. Então aqui a autoridade policial toma conhecimento do fato criminoso por meio de algum ato jurídico de comunicação formal do delito, né? Previsto na legislação processual. Bom, quais são esses atos? O delegado pode ser provocado através de um requerimento da vítima ou de qualquer pessoa do povo. Ele pode receber uma requisição do juiz ou do Ministério Público ou uma requisição do ministro da Justiça, ok? E além disso, uma representação do ofendido. Todos esses 4 documentos podem levar ao delegado de polícia essa comunicação para que ele instaure o inquérito policial. Tá? Nessas hipóteses, dependendo da forma que se revestir a notícia-crime, que essa comunicação poderá dar ensejo à instauração de um inquérito nos crimes de ação pública incondicionada, condicionada ou até privada. Mas deixa eu já de imediato, cravar com vocês a diferença entre requisição, representação e requerimento nesse contexto de início do inquérito policial e de futura ação penal. Requisição vai ter o sentido de ordem. É feito por uma autoridade pública, ou pode ser um juiz, para que seja instaurado o inquérito policial, ou vai ser feito por um promotor de justiça, ou também posso existir a chamada requisição do ministro da Justiça, ministro, tá? Já a representação ela autoriza, é a autorização, né? Um documento que autoriza para o início do inquérito policial em uma ação penal pública que é condicionada a esse documento, a essa manifestação do particular. Por exemplo, na lesão corporal de 2 amigos que estavam brigando no bar, um vai e soca o outro. Esse vai ter que ir na delegacia, essa vítima, e avisar o delegado, olha, eu estou trazendo para o senhor uma notícia de um crime que vai ser lavrado no boletim de ocorrência e eu quero juntar um documento aí, eu quero que seja investigado, eu quero que esse meu amigo seja processado depois também. Então assina aqui, ele vai assinar a representação, autorizando. E o requerimento tem o sentido de pedido também, tá? Não é ordem, é pedido, quando é realizado pelo particular. O particular em uma situação de ação penal privada. Por exemplo, a calúnia. A calúnia, ela gera a punição à pessoa, ao autor dos fatos, e é necessário que a vítima, se ela quiser investigar, é mais raro de acontecer, mas ela pode levar isso a autoridade policial para que ela investigue um crime de calúnia, de injúria e difamação. Normalmente gente rica, né? Pessoa famosa que leva até a delegacia, o delegado vai receber o requerimento e vai começar a investigar quem caluniou aquela pessoa, quem injuriou aquele famoso. Que normalmente, se for uma pessoa de menos abastada, o delegado indefere e manda você procurar o juizado especial criminal e já propor a ação penal. Já pular essa etapa. Já vai direto entrar com a ação através da queixa-crime com o seu advogado. Pula essa etapa. Ele vai dizer para você, mas se é possível que seja levado ao delegado de polícia esse requerimento para que ele proponha, que ele instaure o inquérito policial. Beleza? Tranquilo? Então essa é a notícia crime indireta ou imediata ou provocada. A próxima é a delatio criminis. Delatio criminis, o que se entende por delatio criminis? Está contido no artigo 5º, parágrafo 3º do Código Penal, que fala assim, é o requerimento de qualquer pessoa do povo de uma infração penal que caiba somente ação penal pública, podendo ser verbal ou por escrito, tá? Essa delatio criminis também pode ser uma classificação, ela pode ser simples ou pode ser postulatória. A simples é quando qualquer do povo informa o crime e não há uma provocação formal. Digamos, alguém viu uma situação de violência doméstica. Ele leva isso até a autoridade policial, né? Leva a notícia do crime, é um delatio crime, uma delação de um crime. Fala, doutor, tá uma violência doméstica lá, o cara tá mantendo a criança presa dentro de casa e leva essa notícia à autoridade policial, um delatio criminis. Ou pode ser uma delatio criminis postulatória, né? A vítima ou o representante legal informa o crime
e requer instauração do inquérito policial. É isso aí, a gente vai ver agora como que se dá essa delatio crime postulatória. Beleza? E aí eu tenho, por fim, a notícia crime apócrifa ou denúncia anônima, que nós vamos ter que estudar de forma aprofundada. O que seria essa denúncia anônima ou apócrifa, ou notícia crime apócrifa? Ocorre quando alguém, sem se identificar, ela relata para as autoridades que determinada pessoa praticou uma infração, um ilícito penal e necessita ali a autoridade policial levar a cabo a sua investigação para poder desvendar essa situação oculta. Essa denúncia anônima pode relatar a ocorrência de um crime ou de infração administrativa, né? De infração administrativa. Exemplo, uma pessoa liga para a polícia e avisa que em determinado local está ocorrendo o comércio ilícito de drogas e não se identifica. Bacana. Sobre a denúncia anônima, nós vamos ter que dar uma aprofundada agora, beleza? Vamos lá. Vamos dar uma passagem rápida no direito administrativo, que é uma matéria que tem a ver com essa parte de denúncia anônima. Primeira pergunta que eu vou te fazer. É possível a instauração de um processo administrativo, tá? Um PAD, com base em uma denúncia anônima, em face do poder dever, né, de autotutela? Lembra do direito administrativo, autotutela, né? Imposto à administração pública? Posso instaurar um PAD em cima de denúncia anônima? A resposta é positiva, sim. Mas apresenta umas condições, ok? Que inclusive está contida na súmula 611 do STJ. A súmula fala assim, é possível. A súmula 611 do STJ fala, não, é possível sim a denúncia anônima para basear a instauração no processo administrativo. Porque a administração tem um poder de autotutela. Ela pode cortar na própria carne, ela pode anular, ela pode revogar os atos administrativos. Nesse caso, ela pode sim e deve buscar a verdade sempre dos fatos. Nesse caso, ela pode começar a denúncia anônima pode dar início a um processo administrativo, mas desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância. Ou seja, tem que existir uma investigação e tem que estar existindo uma sindicância já rodando para depois girar o processo administrativo. Então, por si só, a denúncia anônima ela não pode. Por si só, ela não pode gerar um processo administrativo, mas se ela já existir uma investigação prévia, já existe uma sindicância e o processo administrativo ele é fortalecido com a denúncia anônima, aí é possível sim a instauração. Bacana? Beleza? Maravilha. Mas eu te pergunto, a denúncia anônima, ela não vai violar a vedação ao anonimato? Porque a nossa Constituição Federal estabelece, no artigo 5º, inciso 9, inciso 4, que nós temos a liberdade de manifestamento, mas a liberdade de manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato. E esse caso, professor, a pessoa vai estar de forma anonimata delatando um crime. Aí você vai lembrar da técnica de ponderação. Técnica de ponderação. O que é técnica de ponderação? Coloca na balança. Como é que é? Isso. Coloque na balança, de um lado, o direito fundamental ao anonimato e coloca do outro lado a segurança pública. Ou coloca do outro lado, aí podemos colocar o direito da administração de corrigir os atos ilícitos dentro da administração pública, a autotutela. Então, nessa ponderação, nesse balanço de valores, você vai encontrar que, nesses casos, não haverá supressão de um direito constitucional, de um direito fundamental, e sim a prevalência de outro. Bacana? Beleza? Maravilha. Então, a Constituição Federal, ela proíbe sim, né? Mas os tribunais superiores não concordam com essa ideia, tá? Dessa forma, os princípios que exigem que o administrador público, ao ser informado de uma possível infração administrativa, né, ele tem que tomar providências por força desse poder dever da autotutela. A autotutela, meus amigos, obriga o administrador que corrija, mesmo que de ofício, atos ilegais que estejam sendo praticados dentro da administração pública. Um policial que comete corrupção passiva, por exemplo, tem que sofrer a sanção penal, como também a sanção administrativa. Logo, mesmo a informação tendo chegado, sem identificação do remetente, o administrador público não pode ser omisso. Ele não pode ignorar, sob pena dele mesmo, né, ser responsabilizado na esfera civil, penal, administrativa ou até ato de improbidade. Beleza? Maravilha. Bom, sobre o procedimento administrativo, a gente fecha essa Windows,
A gente fecha essa janela e vamos voltar para o penal agora aqui, tá? Para o processo penal. Vamos falar então da denúncia anônima propriamente dita no âmbito criminal. A pergunta é possível a instauração de investigação criminal? Ou seja, um inquérito policial, uma investigação pelo Ministério Público. Estou falando do gênero e não da espécie por si só. Com base em denúncia anônima, a resposta é sim, tá? Se eu te fazer outra pergunta, é possível a instauração do inquérito policial tão somente baseado em uma denúncia anônima? Estou falando de inquérito. Não. Não. Investigação criminal é o gênero que tem por espécie inquérito policial. É possível inquérito policial só em denúncia anônima? Negativo. Não pode. O Supremo tem entendimento, o STJ tem entendimento que para a aceitação da denúncia anônima, para que isso possa virar um futuro inquérito policial, é necessário uma investigação prévia. O que seria essa investigação prévia? Bom, o Supremo alinhou e disse o seguinte, primeiro tem que realizar uma investigação preliminares para confirmar a credibilidade da denúncia. Recebi uma denúncia anônima que em determinada casa ali está tendo comércio de entorpecentes. De imediato, a polícia não tem autoridade de chegar lá, socar o pé na porta e ir entrando já, só fundamentado na denúncia anônima. Nós vamos dar várias jurisprudências que tem algumas variantes a essa minha conversa, beleza? Vamos continuar. Sendo confirmado que a denúncia anônima possui credibilidade, ou seja, uma aparência mínima de procedência, instaura-se inquérito policial. Instaurado o inquérito policial, a autoridade deverá buscar os meios de prova, ou de elementos de informação, melhor dizendo, né, para comprovar o crime. Beleza? Tranquilo? A denúncia anônima, sozinha, não legitima uma interceptação telefônica, tá? Não legitima uma interceptação telefônica, isso pelo fato de que a própria lei de interceptação telefônica, que é a Lei 9296 de 96, estabelece que a interceptação ela deve ser a última ratio, ou seja, ela é a última instância de meio de apuração de elementos de informação ou até de provas. Fala assim o artigo 2, inciso 2, a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Bacana? Então a denúncia anônima por si só não legitima a interceptação telefônica. Vamos falar agora de um ponto muito importante, que é a busca e apreensão diante de uma denúncia anônima. Vamos lá. Tem vários julgados aqui, eu quero a sua total atenção. Primeiro julgado, eu tenho o seguinte. A denúncia anônima, de per si, ou seja, por si só, não legitima uma busca e apreensão domiciliar. Okay? A medida de busca e apreensão, ela representa uma restrição ao direito à intimidade da pessoa. Logo assim, meus amigos, para ser decretada, é necessário que haja indícios mais robustos que uma simples notícia-crime. Anônima, é claro, né? Bacana? Entendimento já desde 2016 do STJ. Beleza, tranquilo. Outro julgado importante, STJ. Não há nulidade em apreensão efetuada por policiais sem mandado judicial, olha lá, sem mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de habitação. O apartamento está desabitado, ok? Não tem ninguém morando. E sobre o qual ainda há fundada suspeita de servir para a prática de crime permanente, ou seja, depósito de drogas, que foi o caso julgado. Tudo via denúncia anônima. Esse case, né, esse caso julgado, se deu em 2020, em agosto de 2020, julgado pela 5ª turma. No caso, após uma denúncia anônima, detalhava o que ocorria em uma determinada kitnet, o armazenamento de drogas e armas, né? E logo teve seguidas as informações de vizinhos que não haveria residência, não haveria residente, ou seja, alguém morando no imóvel. E de vistoria externa, na qual não foram identificados indícios, né, de ocupação. Mas foi visualizada pelos policiais material ilícito. Então a polícia entrou no local, entrou na kitnet, no apartamento, encontrou uma grande quantidade de drogas, bacana,
E assim, sem desconsiderar a proteção constitucional de que goza o proprietário, ainda desabitada, não se verificou, no caso julgado pelo STJ, uma nulidade nessa busca-apreensão. Nessa busca-apreensão realizada sem o mandato judicial e sem prévio mandato judicial. O que se prendeu aqui? Havia suspeitas de realmente de um crime de permanente. E eles a denúncia anônima civil de base, fizeram as verificações preliminares, identificaram que realmente havia nesse imóvel drogas. Nesse caso, eles entraram, realizaram a apreensão e aguardaram a chegada do morador. Assim que ele chegou, foi dada a voz de prisão e ele foi preso, o morador. Nesse caso, o litígio chegou até o STJ e o STJ convalidou esse entendimento. Então toma cuidado com esse posicionamento do STJ, tá? Que inclusive vem seguindo um raciocínio já do STF. Bacana? Próximo julgado. A existência de denúncia anônima na prática de tráfico de drogas, somada à fuga do acusado, ao avistar a polícia, por si só, olha que interessante, por si só, não configura fundadas as razões de autorizar o ingresso policial do domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial, beleza? Nesse julgado, o STJ, na quinta turma, em fevereiro de 2020, ele analisou o seguinte: só o fato do sujeito foragir, sair correndo e entrar na casa, né, não configura fundadas razões para a autoridade policial ingressar no domicílio do acusado, tá? É que, na verdade, quando houve a fuga do acusado, ao avistar a polícia, não existia ali uma situação de flagrante, né? Não configurou um flagrante de perseguição, digamos assim. O cara olhou e saiu correndo. Não existia indícios que ele estava vendendo ou não. E nisso a polícia saiu atrás do cara e entrou dentro da casa dele e descobriu droga. Opa, fizemos aqui uma mas não existia ali, ele era um suspeito, não existia a flagrância de um crime de tráfico e levou isso até o Supremo, aliás, o STJ, o STJ não, nesse caso, não configura, não possibilita a entrada no domicílio. Bacana? Cuidado. Aqui ele fugiu do acusado ao avistar a polícia, não era situação de flagrante, tá? Não era situação flagrante, porque se tivesse em perseguição, aí beleza, ele entrava na casa, a polícia podia entrar atrás. Não existia uma configuração de crime flagrante, porque o flagrante é estar perseguindo, acabou de cometer o crime, está perseguindo e a polícia vai atrás e comete, lá o 302, ele vai e realiza a prisão. Beleza, mas não foi o caso. Tá? Não existia a situação de crime. A polícia olhou pro cara, olhou pra polícia e saiu correndo. Não tinha denúncia anônima, não tinha nada. O cara saiu correndo, a polícia foi atrás e prendeu o cara. Beleza, tranquilo. Aí não existia flagrante. O próximo julgado é ilícita a prova obtida por meio de revista íntima realizada com base unicamente em denúncia anônima. Aqui é interessante. Eu acabei de falar para vocês sobre ponderação de valores, né? Tem que ponderar. Coloca de um lado a dignidade da pessoa humana, coloca do outro lado, por exemplo, a segurança pública. Nesse caso, se a pessoa pode ser revistada dentro de uma empresa privada por ter suspeita de ter furtado um cabide, o dono de uma loja pode fazer isso, revistar intimamente o seu funcionário? Claro que não. Princípio da dignidade da pessoa humana, efeito horizontal dos direitos fundamentais, horizontal porque os direitos fundamentais, a proteção se dá entre partes, né, iguais, que são cidadãos. Bacana, beleza. E eu tenho outra hipótese, aí eu faço outra pergunta. Se o sujeito dentro de um presídio, uma pessoa que está avançando, está entrando no presídio, uma mãe ou uma esposa, ela pode ser revistada de forma íntima? Pode. Tá? É muito criticada a revista íntima no presídio porque pode ter outros meios eletrônicos, detetor de metal, do que propriamente a revista íntima, né? Que isso inclusive reflete a transcendência mínima da pena. A pena reflete do condenado para os seus familiares. Bacana. Beleza. Nesse caso aqui, então, voltando para cá, se justifica a revista íntima de uma pessoa no sistema carcerário pelo fato de ter a proteção ao bem maior, que seria a segurança pública. Mas nesse fato aqui, que foi julgado pelo STJ em 2019, o diretor da unidade prisional, cuidado se você ouviu, você viu na questão essa historinha, você já fica atento. A história foi o seguinte: o diretor de uma unidade prisional recebeu uma ligação anônima de que determinada pessoa que ia visitar o marido tentaria entrar no presídio com drogas. Né? Diante disso, a diretora ordenou que a agente penitenciária, ou policial penal, melhor dizendo, fizesse uma revista minuciosa nessa pessoa, nessa mulher. Na revista íntima efetuada, a policial penal encontrou a droga escondida na vagina da visitante. Nisso, ela confessou que estava levando droga para o seu marido. Né? A prova acolhida foi considerada lícita pelo STJ? Não, nesse caso foi considerada ilícita pelo STJ.
ok? Pelo fato que, nesse caso, não houve outras medidas. Lembra que eu falei para você que tem que existir, receber a denúncia anônima, tem que ser feita uma investigação preliminar, alguns meios para que depois faça as medidas evasivas. E aí foi direto já na revista íntima, fundamentado apenas na denúncia anônima, aí não pode. Beleza? Entendemos. Fechamos esse bloco importante a respeito de denúncia anônima. Vamos falar primeiro de uma das formas de provocação para iniciar o inquérito policial, que é a requisição da autoridade. Vamos falar sobre, então, a requisição da autoridade, vamos falar de representação e vamos falar de requerimento. Primeiro, vamos falar de requisição da autoridade. Como eu mencionei, né, a requisição da autoridade pode dar início ao inquérito policial. Então, a requisição para instauração do inquérito policial ou para a pretensa ação penal pública, veja, a requisição ela já vai servir tanto aqui para o começo, como já para a ação penal futura, tá? Será confeccionada pelo ministro da Justiça, tá? Lembra que eu disse para vocês que a requisição, os crimes podem ser de ação penal pública, incondicionada, aí não precisa de nenhum documento, a portaria de ofício já serve, do delegado de polícia, e eu tenho a ação penal pública condicionada à representação do ofendido e à requisição do ministro da Justiça que nós estamos vendo agora. Ok? Então, o ministro da Justiça, diante de alguns crimes, ele vai fazer um documento chamado requisição e vai enviar normalmente, em regra, para o delegado federal para que ele instaure o inquérito policial. Requisição, lembra que eu disse, tem o efeito de ordem, né? O delegado tem que cumprir. Bacana? Tranquilo. Então, quais são os crimes, professor, cometidos que seria necessário a requisição? Vou citar alguns para vocês. Crimes cometidos, por exemplo, por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Por exemplo. Crimes contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170 de 83. Então, esses são exemplos de crimes que necessitam desse pedido do ministro da Justiça para que seja executado e assim tenha início o start da ação penal, do inquérito policial, da investigação e da futura ação penal. Professor, qual que é o prazo para ele requisitar? Não tem prazo, tá? Diferente da representação, aqui não há um prazo. Aqui é um ato político, praticamente político. Então vai depender o quê? Da conveniência e oportunidade do ministro, da autoridade pública nesse conceito. Bacana? Então não, o prazo vai se dar pelo tempo do prazo prescricional do crime. Beleza? Cuidado agora que existem outras requisições, tá? Outras requisições que não é do ministro da Justiça, mas existem essas requisições. As requisições que eu vou dizer para você agora são as requisições do juiz, do promotor e do delegado de polícia. A requisição do juiz, do promotor de justiça, ele serve como uma ordem para que seja instaurado o inquérito policial. E dependendo do tipo do crime e da espécie de ação penal, esse documento, a requisição, vai ter que estar grampeado com outro documento. Por exemplo, se o crime é de ação penal pública incondicionada, o juiz está no seu gabinete. Chega a ele uma notícia de um pai de uma cidade do interior. E o pai conversa com o juiz, fala, minha filha foi estuprada, foi violentada, e eu preciso que o senhor me ajude. O juiz, diante daquela circunstância, e digamos quem é o estuprador, é uma pessoa muito famosa da cidade, e o delegado de polícia recebeu a informação e não propôs inquérito policial, não instaurou inquérito policial, não baixou a portaria. O juiz ele pode sentar no seu gabinete, escrever uma requisição e enviar para o delegado. Delegado, começa a investigação criminal desse crime. É uma requisição do juiz. Nessa requisição é ordem. Crime de estupro ou não é um crime de ação penal pública incondicionada. Então não precisa de nenhum documento. Não vai grampeado na requisição nenhum outro documento. Bacana. Você entendeu isso? Vamos evoluir. Imaginamos que o crime agora é um crime que tenha a representação. Digamos que chegou a esposa do delegado e ela está... Não, a esposa do delegado... Não, a esposa do delegado, bacana. A esposa do delegado e ela precisa propor... Ela quer que seja instaurado inquérito policial. Bacana? De uma ameaça de um delegado aposentado, digamos assim. E o delegado titular não fez nada. O juiz vai fazer uma requisição para o delegado atual
e vai dar um documento para a esposa, é a esposa do delegado aposentado, e fala assim, escreva aqui. Não estou falando de lesão corporal, viu, gente? Estou falando de ameaça. O delegado fala assim, o juiz vai falar assim, assina aqui esse documento aqui. Que documento que é esse, seu juiz? Chama representação. Porque esse crime seu de lesão corporal, mesmo sendo pela lesão corporal, não, perdão, esse crime de ameaça, mesmo com base na Maria da Penha, precisa de representação. Você vai ter que assinar aqui. Assina para mim esse documento aqui. Ela assina a representação, o juiz pega a requisição dele, grampeia a requisição mais a representação e leva até o delegado de polícia. O delegado vai receber na mão a requisição, a ordem do juiz, e quando ele virar a folha, vai estar lá a representação da vítima que sofreu a ameaça, e esse crime precisa desse documento para começar a investigação. Entendemos isso? Essa é a requisição do juiz. Tudo que eu estou falando para o juiz também pode servir para o promotor. Pode ser que a mesma história, adapta aí que eu disse para você as duas situações, coloca o promotor, que o promotor vai ter esse mesmo poder que o juiz de fazer esse pedido ao delegado. Aliás, essa ordem ao delegado. E a última hipótese é uma situação de ação penal privada, que é mais rara de acontecer. Digamos que o juiz recebeu no seu gabinete uma pessoa que foi caluniada na internet. Um professor de uma faculdade renomada, faculdade pública, ele foi caluniado. E ele está revoltado, ele quer que investigue. Ele já foi na delegacia, o delegado falou que não ia investigar nada. Ele pede para o juiz intervir. O juiz pode fazer uma requisição e vai dar um documento para esse professor. Professor, escreva aqui, assina aqui. O que é isso? O juiz vai falar, esse é um requerimento. Porque para começar um crime de ação penal privada, uma investigação, precisa desse documento. Assina aí. Não é representação? Não. Representação é para crime de ação penal pública, onde quem vai cuidar depois é o promotor. Aqui, o requerimento, você vai assinar, eu vou juntar aqui com a requisição, e depois o delegado vai investigar, e depois de terminar a investigação, você vai ter que contratar um advogado privado para entrar com uma queixa-crime. Ah, entendi. Assina e envia para o delegado. Entendeu? Tudo isso que eu falei para vocês, que da requisição do juiz, vai se aplicar também para o promotor de justiça. Beleza? Lembra que requisitar a instauração de inquérito não é indiciamento. Aí eu quero que você indicie, investigue Zé das Couves. O juiz já apontar quem tem que ser indiciado. Indiciamento é ato privativo do delegado de polícia. Ele escolhe quem será o alvo das investigações. Bacana. Beleza. E a próxima requisição é a requisição do delegado de polícia. O delegado de polícia ele pode requisitar dados de uma determinada empresa telefônica. Esse quando ele vai falar com a Vivo para poder fazer a investigação. Olha, eu quero as ligações realizadas no telefone tal, tal. Quando ele vai até a Vivo, ele faz através de requisição, que não tem nada a ver com essa nossa conversa de instauração de inquérito policial. Mas o termo também é requisição para você não misturar. Beleza? Então eu falei, requisição do ministro da Justiça para começar o inquérito policial, requisição do juiz e do promotor de justiça, dependendo do caso, precisa da representação e precisa também do requerimento para começar o inquérito policial, e a requisição do delegado para, por exemplo, para a Vivo, pedindo dados telefônicos. Não é interceptação, mas dados telefônicos. Essa requisição não tem nada a ver com o início da ação penal, mas sim é um andamento das investigações. Beleza? Tranquilo, eu acho que deixei bem claro que muitos alunos fazem essa confusão nessa parte aqui. Pergunta, a autoridade policial pode negar a instauração do inquérito policial, mesmo diante da requisição dessa galera toda, do promotor, do juiz, do ministro da Justiça? Gente, a doutrina aponta que poderá ocorrer a rejeição, desde que seja manifestamente ilegal esse pedido. Caso contrário, estaria o delegado agindo por um desejo pessoal, o que não se coaduna com o sistema processual penal brasileiro. Bacana. Um ponto importante, agora falando de atualização dos nossos estudos, o artigo 3A, tomei um café bem gostoso aqui, espero que você esteja tomando café também na sua casa. O artigo 3A do CPP, agora com o pacote de crime, bem que o artigo 3A, ele trouxe agora um novo modelo do sistema penal brasileiro, que é o modelo acusatório. No modelo acusatório, o juiz ele vai fazer a sua função de essência, ou seja, julgar. Ele tem que ficar neutro. Quem vai acusar é o promotor e quem vai defender é a defesa. Então o juiz ele não tem iniciativa. O famoso de ofício tem que ser analisado com sérios critérios mais críticos agora a partir dessa postura do novo CPP. Ok? No CPP, nessa mudança pós pacote de crime, tem esse modelo acusatório, onde o juiz ele tem uma função
adstrita ao caso, às partes, ele fica neutro. Então, essa situação que eu acabei de falar para vocês, alguém foi até a casa do juiz, conversou com ele e pediu para ele instaurar um inquérito policial, doutrina majoritária, defensoral, né, da Defensoria Pública, Renato Brasileiro, também, que é um promotor de justiça penal, mas é muito inteligente quanto a isso, ele tem uma visão bem aberta, ele fala que, olha, com essa nova roupagem, o juiz não pode mais ficar requisitando a abertura de inquérito policial. O juiz tem que ficar na dele, tem que fazer a função jurisdicional, exercendo plenamente a sua inércia. Inércia é ficar parado. É ficar parado. E esperar ser provocado. Bacana? No mesmo sentido, o doutrina de Aurí Lopes Júnior, tá? Que trata que, em definitivo, não cabe o juiz mais requisitar a instauração de inquérito policial, em nenhum caso, pois viola agora a matriz constitucional do sistema acusatório e o artigo 3A do CPP. Ainda mais quando o delito for aparentemente de ação penal privada, ou condicionado deverá o juiz remeter ao Ministério Público, para que ele arquive ou dê providências ou a representação necessária para o exercício da ação penal. Bacana? Não o juiz fazendo essa função. Fique com essa crítica, fique atento a essa crítica, tá? Essa crítica para questões abertas. Para questões abertas. Dissertativas. Fechamos requisições. Vamos falar agora sobre representação do ofendido, e aqui tem bastante coisa para nós ditarmos. Essa matéria era muito bem casada com a parte de ação penal. Se você entender bem a representação, quando você estiver falando de ação penal lá na frente, depois da parte de inquérito policial, tudo fica mais fácil. Vamos lá. Bom, já falamos no início que representação é uma autorização, entre aspas, né? É uma autorização do ofendido. Falou, olha, o crime é de ação penal pública, o promotor vai tomar conta, mas eu, ofendido, eu autorizo que o processo comece contra essa pessoa. Exemplo clássico hoje de crime dessa monta é o estelionato. O estelionato hoje, a regra, o estelionato, até acrescentar aqui o estelionato, a regra é que ele é de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, a vítima ela tem que representar o desejo que a ação penal ou a investigação comece. Excetuando o parágrafo 5º, que vai tratar se o estelionato é contra a administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos. Nesses casos, ainda a ação penal pública é incondicionada, não precisa de nenhuma autorização. Mas a regra do estelionato hoje é que necessita desse documento. A pessoa vai até a delegacia, faz a notícia crime, e aí o delegado apresenta um documento e fala aqui, assina aqui. Bem que hoje, né? Hoje, a própria notícia crime, o próprio boletim de ocorrência, já tem sanado essa formalidade, que você vai entender que a representação, ela goza pela instrumentalidade das formas, né? Essa flexibilização quanto a essa forma, não precisa ter um documento rígido. Vamos entender, quem que pode representar? O ofendido, maior e capaz, podendo ser exercido por procuração especial, entendeu? Eu posso fazer uma procuração especial, isso contido lá no artigo 39 do CPP, para que alguém no meu lugar vá lá e me represente, ok? Faça a representação. O representante legal do maior, né, ou incapaz, né, representante legal da pessoa, do menor, na verdade, né? Não do menor, não do maior, do menor de idade, do menor, ou a pessoa maior incapaz, né? A pessoa jurídica, por analogia ao artigo 37 do Código de Processo Penal, por exemplo, numa situação de crime de furto de coisa comum, que precisa de representação, a pessoa jurídica pode ali representar. É possível. E aí eu tenho a chamada sucessão processual. Sucessão processual, lembra-se da sucessão no direito civil. A pessoa morre, nasce o princípio do droit in saisine, né? Droit in saisine, onde automaticamente vai aberta ali a sucessão. Quem vai herdar os bens? Aqui é o mesmo raciocínio. Faleceu a vítima. Faleceu aquela pessoa que tinha o dever de representar. Ou então ela se tornou incapaz. Ou está ausente. Quem que assume esse papel? Nasce para o famoso CADI, ou CAD, C-A-D-I, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Lembrando que lá para a queixa-crime, na ação penal privada, o CAD também atua, tá? O CAD também aparece lá no crime de favorecimento pessoal, lá no direito penal,
quando o pai esconde o filho da autoridade policial que está fugindo da polícia. Nesse caso, o CAD, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão que faça isso, não há crime, lá é isenta a pena, tá? Só fazendo uma janelinha com o direito penal. Volta para cá. Então, a sucessão processual tem isso, tá? O CAD, ele vai ter essa missão. Bacana? Professor, como que se dá a forma de representar? Como que se dá a forma de representar, professor? Mas antes disso, deixa eu te perguntar. E se não tiver o CAD, professor? O cara morreu e era só ele, não tinha o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Bom, como se trata de um crime de ação penal pública e quem é o responsável da ação é o promotor de justiça, a doutrina entende que nesses casos, se não tiver ninguém, o juiz pode nomear de ofício um curador especial a pedido, ou seja, a pedido do promotor de justiça, tá? Isso está no artigo 33 do CPP. Bacana? Beleza? Maravilha. Como se dá a forma de representação? Bom, a representação pode ser de verbal ou escrita. Como eu disse, não exige a formalidade, né? E, inclusive, a jurisprudência tem amenizado tem amenizado muito a rigidez da forma de representação. E, atualmente, entende até que a mera notícia-crime já seria suficiente para implementar o requisito legal da representação, tá? Prevalece nesse sentido, né, para a forma, como eu já disse, o princípio da instrumentalidade das formas, tá? Com uma flexibilização desses requisitos formais, suficiente para implementar aí esse requisito legal, né, para poder cobrir esse requisito formal que era necessário à representação. Então, hoje, esse princípio da instrumentalidade das formas se faz presente aqui para a representação. Então, por isso que ela pode ser verbal, e se verbal, ela vai ser reduzido a termo, né, nos autos do inquérito policial ou do flagrante, como também durante o depoimento da vítima. Que fique claro a vontade de representar. Qual que é o prazo de representação? O prazo de representação está contido no artigo 38 do Código Penal. Gente, aqui é uma pegadinha clássica. Quando começa a contar esse prazo de 6 meses para a pessoa representar? E também é esse mesmo prazo lá para propor a queixa-crime na ação penal privada. É a partir do conhecimento da autoria do crime. Cuidado, não é a partir do fato criminoso. Um macetinho para você fazer assim, você responde assim, qual é o prazo para representar? Você responde, 6 meses a partir do... é você, né, seu fia da rosca, seu fia da pota. Beleza? A partir do é você, né, filha da pota. Lembra disso, você não vai errar mais. Então, a partir de qual que é o prazo para representar ou para queixa-crime? Você vai fazer o é você, né? A partir do conhecimento de quem é o autor do crime. Beleza? Fechou? Esse prazo de 6 meses é decadencial ou é prescricional? Se for decadencial, uma decadência própria ou imprópria. Olha o nível da aula lá em cima. Primeira coisa, não é prescricional e sim decadencial. Eu não sei o que é, professor, só guarda isso, tá? Ela é decadencial, beleza? E é uma decadência própria, é a regra. Por que própria? Se a vítima, decadência própria é, se eu sou maior de idade, ok? Aconteceu o fato criminoso. Eu deixei passar, amanhã eu vou lá na delegacia. Não, amanhã eu vou lá. Não, amanhã eu vou lá, amanhã eu resolvi isso. Não, hoje não, amanhã eu vou lá. E nesse amanhã eu vou lá, quando vê, eu já sabia quem é o autor do fato. Eu descobri quem é o autor do fato. Sei que é a pessoa ali que me deu soco no meu rosto, ou me ameaçou. Passou 6 meses e eu não fui atrás. Decaiu. Extingue a punibilidade. Eu não posso mais correr atrás dessa pessoa, não posso incriminar, mas depois de 6 meses, tá? Acontece a chamada decadência do direito de queixa, aliás, decadência do direito de representação. Beleza? Também é a decadência, lá na ação penal privada também eu posso aplicar essa regra. Por isso que é a decadência própria. Agora, se a vítima for menor de 18 anos ou mentalmente capaz, o prazo de 6 meses, vamos trabalhar com a pessoa menor de 18 anos, que pode cair na prova. A pessoa tem 17 anos. Ela foi a vítima do crime. Bacana? 17 anos. Para o pai dela, descobriu quem é o autor do fato, tem um período de 6 meses. Digamos que foi um cara maior de idade. Deu um soco na cara do filho dele jogando bola. 17 anos. Causou lesão corporal de natureza leve. O pai tem um prazo de 6 meses para poder propor a
a representação, ir lá e propor a representação, representar contra o sujeito. Mas é amigo dele, ele não quer fazer, é padrinho do outro filho dele, e aí ele falou, não, deixa disso, não vamos mexer. O filho que foi vítima fala, beleza, passa-se um ano, o pai não faz nada, e o filho completa 18 anos. Veja, quando o filho completa 18 anos, ali, para ele, aperta o botão do start. A partir de 18 anos, aperta o botão do start e ele vai ter o prazo de quantos meses? 6 meses para poder representar. Entendeu isso? Por isso que fala que é uma decadência imprópria para o menor de 18 anos. Pelo fato de que o prazo de 6 meses, enquanto ele é menor, só corre para o pai. Depois que ele completar 18 anos, ali, a partir dos 18 anos, um dia seguinte após ter 18 anos, começa a contar o prazo para ele de 6 meses. Bacana. Beleza? O prazo é contado, gente, dia a dia, tá? O prazo é contado dia a dia. Então, logo o dia em que o ofendido toma conhecimento de quem é um criminoso, já é o primeiro dia dos 6 meses, tá? Então, a partir do momento que ele sabe quem é o sujeito, já começa a contar o start. Ah, a pessoa cai no domingo, não interessa. Vai tocar o barco, tá? Então, ele vai ocorrer no final de semana, feriado, esses 6 meses. A vítima tem que, se cair no final de semana, ele vai ter que ir lá no final de semana, no plantão, para poder representar. Afinal, esse prazo de 6 meses, ele não prorroga, tá? Ele não se interrompe. E não há essa prorrogação para, vai cair no domingo. Não, prorroga primeiro dia útil. Não existe isso. É um prazo fatal. Beleza? Tranquilo? Pode ocorrer a retratação da representação? Sim. Desde que seja antes do oferecimento. Gente, o oferecimento da denúncia é o protocolo. É levar, protocolar, oferecer a denúncia lá no fórum. Tá? Depois do oferecimento, não tem como você voltar atrás. Porque ofereceu, digamos assim, o processo já está montado, a denúncia já está pronta. E aí o promotor protocolou. Protocolou, não tem como mais voltar atrás. Já começou o processo. Aliás, começou não. Só começa com o recebimento, quando o juiz recebeu. O recebimento é quando o juiz dá o primeiro despacho. Ok? Mas a partir depois do oferecimento, torna-se irretratável. O que é retratar? É voltar atrás. Aconteceu a lesão corporal, dois sócios, né? Ou crime de furto de coisa comum, né? 2 sócios lá, o cara me furtou uma coisa da nossa sociedade, um bem comum. Depois, o cara vai lá, faz a notícia crime, a vítima, que é um dos sócios, lavra o boletim de ocorrência e assina a representação, beleza? Depois de 2 dias, ele encontra o sócio. O sócio fala, cara, por que você fez isso? Não precisava ter feito. Tá aqui o dinheiro, eu vou te pagar essa parte que excedeu. O cara vai na delegacia, a vítima, fala, doutor delegado, olha, eu conversei com o meu sócio, morreu a treta. A gente não vai continuar mais, não quero continuar mais com a representação. O delegado fala, beleza, já vou rasgar aqui, morreu. No dia seguinte, o sócio falou que ia pagar, não paga. Aí a vítima volta lá, delegado, eu quero voltar. O delegado fala, beleza, vamos voltar de novo aqui. E volta de novo, instaura de novo o inquérito policial e continua. Professor, encontra de novo na rua, fala que vai acertar, ele pode voltar de novo lá? A doutrina fala quantas vezes que ele pode retratar? A doutrina fala pelo menos 2 vezes, retratação da retratação. Tá? Mas é uma questão doutrinária. Mas é possível a retratação da retratação, o máximo. Beleza? Então, enquanto perdurar o inquérito policial, o ofendido poderá voltar atrás, tá? Como eu disse, quantas vezes? Pelo menos 2 vezes ele pode voltar atrás. É um mínimo, né? A retratação da retratação, né? Tem doutrina para falar que pode ser retratação da retratação da retratação. Tem algum que fala que pode ser quantas vezes, tá? Não tem posicionamento físico um posicionamento fechado quanto a isso. Mas a majoritária fala pelo menos razoabilidade, pelo menos 2 vezes, beleza? Tem que tomar cuidado que na Maria da Penha, a renúncia, ou seja, a retratação é possível, a retratação nos crimes de ameaça, por exemplo. Só que essa retratação tem que ser feita em uma audiência especial designada para essa finalidade. E aqui é antes do recebimento da denúncia, tá? O marco é diferente. Nos casos comuns que eu acabei de falar para você, é antes do oferecimento. Aqui é antes do recebimento. Repetindo, casos que não sejam na Maria da Penha, a retratação tem que ser feita antes do oferecimento. Casos na Maria da Penha tem que ser antes do recebimento e, além disso, tem que ser feita uma audiência para tanto. Beleza? Lembrando que qualquer lesão corporal que tenha um contexto de violência doméstica contra a mulher, a ação penal pública é incondicionada.
Agora, fora desse contexto, uma lesão corporal de dois amigos numa bar pelo amor de uma outra pessoa e for lesão corporal de natureza leve, precisa de representação. Guarde isso no seu coração. Não tem como, eu tenho que falar com vocês a mudança dada pelo pacote anticrime ao crime de estelionato, porque, como eu disse anteriormente, o crime de estelionato ele passou a ser mediante representação, conforme o pacote anticrime Lei 13.964 de 2019. Então, a regra hoje, se alguém cometer o estelionato, é necessário que a vítima vá até a delegacia e faça a representação, podendo retratar até antes do oferecimento da denúncia. Nós já aprendemos isso aqui agora, beleza? Mas existe pelo menos aí 4 hipóteses, tá? Em que há representação, não há representação. O crime de estelionato será de ação penal pública incondicionada, ou seja, não tem representação. Quais hipóteses? Crime de estelionato contra a administração pública direta ou indireta, a vítima for criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental maior de 70, eu falei 70 anos atrás, né? Corrija aí, é maior de 70 anos de idade ou incapaz. Maior de 70 anos, gente, é 71, tá? Toma cuidado. Mas te pergunto, essa norma é benéfica? Sim, é benéfica, porque antes era incondicionada e hoje é condicionada a representação. Para o criminoso é benéfico essa condicionada à representação, porque pode existir a retratação e pode extinguir a punibilidade. Você está comigo? Beleza. E aí? E o que acontece com os crimes de estelionato antes da lei? Esse efeito de retratação vai retroagir para essa galera? Ou seja, os processos que estão em curso hoje de estelionato, hoje, né? O juiz fala, para tudo, você fez representação? Não. É uma das hipóteses incondicionais? Não, então você tem que representar. Como é que ficou esse trâmite? Como é que ficou? Retroage? Porque é uma norma mais benéfica. É uma norma de caráter misto, inclusive. Positiva, né? Ela tem repercussão positiva para o réu. Nesse caso, vai retroagir? Como é que foi dado? O Supremo e o STJ tinha dado uma primeira decisão, tá? E agora eles bateram o martelo e tiveram a seguinte decisão. Olha só. A exigência de representação no crime de estelionato trazido pelo pacote anticrime, grifa no seu material, não afeta os processos que já estavam em curso quando entrou em vigor a Lei 13.964 de 2019. Ponto. Assim, se já havia denúncia oferecida quando entrou em vigor a nova lei, não será necessária a representação do ofendido. Ou seja, se entrou em vigor a Lei 13.964 de 2019, quando entrou, ainda não existia a denúncia proposta. Então, nesses crimes, nesse inquérito, é necessária a representação. Fora disso, os crimes de hoje que estão rodando, dos crimes de estelionato, precisam da representação para aquelas hipóteses que não se enquadrem na situação do parágrafo 5º. Beleza? Maravilha! Vamos falar agora sobre requerimento da vítima. Quando eu falar de requerimento de vítima, eu estou falando de ação penal privada, tá? Quando eu falar de requerimento da vítima, eu estou falando de ação penal privada. Vamos lá. Então, é raro de acontecer de uma pessoa que é vítima de um crime de ação penal privada, por exemplo, que a maioria desses crimes de ação penal privada são crimes que vão para o juizado especial. São crimes que a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Okay? Mas pode acontecer, como eu disse para vocês, por exemplo, dá um exemplo, professor, crime contra a honra, que tem calúnia, difamação e injúria, que precisa, ou seja, vai ter que contratar um advogado, a ação penal é privada depois. Crime contra o patrimônio, usurpação de águas, o artigo 161, artigo 163, inciso 4, dano qualificado. Tá? Crimes contra a administração pública, ou seja, fraude e execução também precisam, a administração da justiça, melhor dizendo, precisam de advogado, precisam do requerimento. Então, quando você vai ver o delegado investigando um crime de calúnia? Quando a pessoa for rica, famosa. Okay? Ela é famosa. Injuriaram ela na internet, xingaram lá a Carol com K, sei lá, a Carol com Z, ofenderam a pessoa lá e ela ficou ofendida. E aí, nesse caso, normalmente a investigação se dá. A polícia se desprende, vão fazer a investigação para ela. E aí, para poder fazer a investigação, é necessário um requerimento. A pessoa vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência e aí assina um requerimento para que o delegado comece a investigação. Normalmente,
quando ocorre esse fato, quando o cara não é famoso, o que vai ser feito? Ao invés de ser instaurado inquérito policial, o que o delegado vai fazer? Vai lavrar o chamado termo circunstanciado de ocorrência e vai ali colocar todos os fatos que aconteceu e vai remeter as partes para o juizado especial criminal e vai falar, juiz do juizado especial resolve, toma que o filho é seu. Beleza? Mas nós vamos nos prender a essa situação excepcional que você, como delegado, digamos, se você for delegado de polícia, né, for provocado, você vai ter que resolver isso. Né? E você, como defensor público, vai ter que analisar esse procedimento se foi correto ou não. Se você estiver de um lado com o requerimento da vítima. Bacana. Defendendo a vítima ou o advogado defendendo a vítima. Quais são os legitimados? Quem pode propor um requerimento? A vítima, se maior capaz, né? Podendo ser exercido por procurador especial, também tem a mesma aplicação do requerimento. O representante legal do menor, né? Vamos corrigir, ou incapaz. Sucessão processual, lembra do CAD? Lembra do CAD lá? Também aqui é aplicado. O CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, tem a legitimidade. Só que aqui é interessante. Lá na representação, quando faltar a vítima, entra o CAD na jogada. O CAD entra na jogada. Se não tiver, aí o juiz, a requerimento do promotor de justiça, nomeia alguém. Nomeia um curador. Bacana? Beleza. Aqui, como o futuro desse requerimento vai ser uma ação penal privada, a consequência lógica, o juiz, ele não vai provocar as partes. Ele não vai provocar as partes. Se caso a parte ela não procurar substituir uma eventual ação penal depois, né? Uma ação penal depois, pode ocorrer a chamada perempção se a ação já tiver proposta. Se a ação já estiver sido proposta, pode ocorrer o juiz, se não houver substituto, poderá declarar a perempção. Do contrário, se não acontecer ninguém, poderá ocorrer a decadência, se passar o prazo de 5 meses, né? Poderá ocorrer a decadência, ou um efeito de renúncia, Renúncia não, só a decadência. Acontece a decadência, que vai passar os 6 meses e ninguém vai tomar a frente. Entendemos isso? Beleza? Então é diferente do efeito da ausência do CAD na representação. Bacana, porque aqui é a parte de quem se virar. O delegado pode indeferir o requerimento da vítima? Sim, pode indeferir. Se ele indeferir, cabe recurso para o chefe de polícia. Hoje, né, o chefe de polícia, a ideia, a gente chamava chefe de polícia, hoje vai ter o diretor-geral, né, da polícia, que vai resolver. Veja, isso é uma seara administrativa. Vai ficar dentro do âmbito administrativo. Não vai para a justiça esse indeferimento do requerimento da vítima. Bacana. Beleza? Fique atento a isso, que não vai, o judiciário não vai ser provocado nesse indeferimento. É claro, uma parte da doutrina pode dizer também que é possível, né? Aurí Lopes Júnior vai entender que é possível a impetração de mandado de segurança, tá? Em matéria criminal, que é possível. Ou levar ao conhecimento do Ministério Público, né, para que ele ofereça ali todos os dados disponíveis para que o promotor de justiça, se for o caso, ele possa requisitar a autoridade policial para que seja instaurado inquérito policial, que nós já aprendemos que é possível isso. Beleza? Deixa eu falar de forma separada, eu deixei separado a notícia crime de cognição coercitiva, né, que ocorre com a simples lavratura da prisão em flagrante. Tá? O auto de prisão em flagrante, aqui, independentemente da natureza do crime, né, se é ação pública ou privada, ela pode dar ensejo à instauração do inquérito policial ou auto de prisão em flagrante, tá? Mas fique atento, tá? Fique atento. Na lavratura do auto de prisão em flagrante, para a lavratura, né, nos crimes que são condicionadas à representação ou à requisição, ou de ação penal privada, a lavratura do auto de prisão só vai ser realizado se existir a representação. Então, de uma forma ou de outra, a representação vai ter que existir. O auto de prisão em flagrante, por si só, ele já é instrumento hábil para a propositura da instauração do inquérito policial. Beleza? Beleza. No crime de ação penal pública incondicionada. Bacana? Bacana. Para lavar o auto de prisão em flagrante de um crime que é mediante representação, olha que interessante, prendeu o cara em flagrante de lesão corporal de natureza leve, dois primos brigando um com o outro num bar.
ou dois amigos. Chegou na delegacia, tá lá os dois com o olho roxo. A lavratura do auto de prisão em flagrante daquele que bateu vai ser realizado. Naquele momento, é necessário, para que seja confeccionado o auto de prisão em flagrante, olha que interessante, para que seja lavrado o auto de prisão em flagrante, a vítima tem que falar, olha, eu represento, para que seja lavrado e depois ele seja instaurado em inquérito policial. Necessita da autorização dela. Se for um crime de lesão, um crime de calúnia, os dois estão na delegacia, vai fazer o lavratura dos autos de prisão em flagrante. Bem que crime de menor potencial ofensivo não tem lavratura, né? Só se a pessoa se negar a realizar a assinatura do comprometimento de comparecer no juizado especial criminal, né? Se ele se nega, não vou lá, não vai, então eu vou fazer o lavratura do auto de prisão em flagrante, mas o delegado tem que soltar ele depois, que é um caso de liberdade provisória sem fiança, mas isso é uma outra conversa. Bacana? Então, nesse caso, vai ser necessário o requerimento da vítima para que seja lavrado o auto de prisão em flagrante. Então, cuidado. O auto de prisão em flagrante é a chamada notícia-crime de cognição coercitiva. O auto de prisão em flagrante, ele legitima a instauração do inquérito policial, mas tome cuidado. Esse auto só vai ser lavrado nos crimes de ação penal pública condicionada à representação se existir a representação. Daí, com a representação, junto com o auto de prisão em flagrante, começa o inquérito policial. Se for um crime de ação penal privada, vai ter que ser necessário o requerimento mais o auto de prisão em flagrante, e aí começa a investigação criminal. Bacana. Beleza. Eu fiz um quadro aqui, um super mega quadro, para você entender, tá? Para podermos fechar esse bloco da nossa matéria quanto o início da investigação criminal. Vamos lá. Eu tenho o seguinte, ó. No crime de ação penal pública incondicionada, por exemplo, o homicídio. Como pode começar? Através de uma notícia-crime direta, ex officio, ou seja, o delegado de polícia, ele mesmo baixa a portaria e começa o inquérito policial. Pode ser também que, através de uma notícia-crime indireta, a autoridade policial, através de um requerimento de qualquer interessado, independentemente da vontade da vítima, leve isso à autoridade policial. Lembra lá do delatio criminis? É o caso. A pessoa chega lá e confessa e diz a notícia ao crime da autoridade policial que está acontecendo um crime de ação penal pública. Ou pode ser também a notícia-crime indireta através de uma requisição do ministro da Justiça ou juiz. Lembra, nos crimes de ação penal pública incondicionada não precisa de nenhum outro documento. Ou pode ser a notícia-crime coercitiva, que é o auto de prisão em flagrante. Essas são as situações para o início de um inquérito policial de ação penal pública incondicionada. Já nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, eu tenho a possibilidade do início do inquérito policial, não tem ex officio aqui, através da notícia-crime indireta, não tem notícia-crime direta para a condicionada à representação. Vai ser necessário a representação da vítima ou a quem legalmente represente, ou a requisição do juiz ou Ministério Público, desde que instruído, ou seja, grampeado com a representação que eu expliquei para vocês. Ou uma notícia-crime indireta através da requisição do ministro da Justiça, nos crimes que precisam de requisição do ministro da Justiça. Ou através da notícia-crime coercitiva, que é o auto de prisão em flagrante, mas lembre-se, vai ter que necessário estar grampeado aqui a representação da vítima. Isso são para crimes de ação penal pública condicionada à representação ou à requisição. Já nos crimes de ação penal pública, ação penal privada, como começa a investigação? Através da notícia-crime indireta, de um requerimento da vítima ou de quem legalmente a represente. Ou através de uma requisição do juiz ou do promotor, desde que acompanhado, lembra, grampeado com um requerimento da vítima ou de quem a represente. Ou a notícia-crime coercitiva, que é o auto de prisão em flagrante, desde que acompanhado, grampeado com um requerimento da vítima. Beleza? Maravilha. Vamos evoluir. Te pergunto, é possível o inquérito policial de ofício do juiz? O juiz pode instaurar um inquérito policial? Bom, o juiz não. Um juiz singular, um tribunal de justiça, não. Mas o Supremo pode. Okay? O Supremo pode propor, pode instaurar o inquérito policial e instaurou o inquérito policial para a investigação das fake news e ameaças a ele próprio. Inclusive, recentemente houve a prisão de um deputado federal em cima desses fatos de investigação no fake news, que foi muito criticado. Depois nós vamos fazer um vídeo à parte, depois nos acompanha aqui no nosso YouTube, no nosso podcast, a respeito dessa situação pontual
que foi realizado pelo Supremo. Mas vamos nos prender aqui a essa linha mestra. Então, eu tenho que é constitucional o inquérito policial instaurado pelo próprio STF para investigar fake news? Sim. Tá? Aí vem uma crítica pesada da doutrina e você, defensor público, não só defensor público, advogado, não só advogado, delegado de polícia, promotor de justiça, todos aqueles que entendem um mínimo de processo penal tem que ter um posicionamento crítico a isso. Aqui, como eu vou aplicar uma regra de juiz natural, onde apenas um ministro se manifestou contrário aos demais, bem como eu vou conciliar a nova regra do juiz das garantias. Quem vai ser o juiz das garantias nesse inquérito policial? Sendo que só tenho um ministro só. Só tenho só os 11 ministros. Porque o juiz tem que ser 2 ministros distintos, dois juízes distintos para poder realizar. E ficar inviável a aplicação. Então, não foi afastado no plano normativo foi suspenso a aplicação dos juízes da garantia, mas não foi afastado no plano normativo, ou seja, existe o Código de Processo Penal. Não está vigente, está suspensa só a vigência, mas existe a normativa a respeito disso. Então, entende-se que, embora a regra regimental mencione que o presidente ou delegatário podem ficar afastados da distribuição do sorteio, o fato deles terem se manifestado sobre o assunto, seja pela procedência ou improcedência da investigação pelo STF, com base em uma portaria, a portaria 43 do regimento interno do STF, que fala que crimes cometidos dentro do seu ambiente é por ele investigado, a qual, de acordo com as palavras do ministro Marco Aurélio, a Constituição Federal de 88, ao consagrar o sistema acusatório, não recepcionou esse artigo do regulamento interno, desse regimento interno do STF. E acaba por comprometer a imparcialidade do juiz natural, que no presente caso, qualquer denúncia deveria ser distribuída apenas para um único ministro. O que também, por conseguinte, também já teria uma imparcialidade na apreciação comprometida. Eu acho que esse entendimento gerou um desafio ao STF de criar um mecanismo que concilie essa atual decisão deles com a situação dos juízes da garantia. Então, ficou esquisito. Um próprio tribunal instaura a sua investigação e ele mesmo vai julgar, entendeu? O sistema acusatório fica violado quanto a isso. Beleza? Tranquilo. Maravilha. Vamos falar um pouco sobre conflito de atribuições do Ministério Público, tá? Esse conflito, né, de atribuições do Ministério Público foi gerado, né, através de uma provocação junto ao Supremo. Imagina a seguinte situação. Né? Foi instaurado um inquérito policial que está tramitando na Justiça Estadual. E o objetivo é apurar um determinado crime. Pensa nisso. Ao final do procedimento, o promotor de justiça, que é estadual, né, requereu a declinação da competência para o juiz federal, que ele entendia que estava presente hipótese do procedimento do artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, que são crimes da Justiça Federal. O juiz de direito, o juiz estadual, concordou com o pedido e remeteu ao juiz federal. O juiz federal deu vista ao procurador da República, que é o promotor de justiça no âmbito federal, que entendeu em sentido contrário ao promotor de justiça e afirmou que não havia interesse direto e específico da União que justificasse o feito sem ser de competência federal. O juiz federal concordou com o procurador da República e suscitou um conflito de competência. Nesse caso, quem vai julgar esse conflito de competência? Primeiro ponto, é conflito de competência ou conflito de atribuições? Conflito de atribuições, tá? Conflito de competência, conflito de quem vai julgar é o juiz. Conflito de atribuições é dado ao promotor de justiça, tá? Então eu montei uma tabelinha aqui, rápida, para você ficar atento. Se eu tiver uma situação de conflito entre o Ministério Público do Estado do Mato Grosso, um promotor de Mato Grosso, e o promotor de Mato Grosso, quem vai julgar, quem vai dirimir esse conflito? O Procurador-Geral de Justiça do Mato Grosso. Bacana, fica em casa. Roupa suja, lava-se em casa. Se for um conflito entre o Procurador da República, que atua aqui no Mato Grosso, e o Procurador de República de Goiás, por exemplo, quem vai julgar? A Câmara de Coordenação e Revisão, com recurso ao Procurador-Geral da República.
Se for um Ministério Público da União, né, um procurador da República, versus o MPU, Procurador do Trabalho, por exemplo, nesse caso. Quem vai julgar? O Procurador-Geral da República. Se for um promotor de justiça versus o Procurador da República de Mato Grosso, Conselho Nacional do Ministério Público. E se for um promotor de Mato Grosso versus o promotor de Mato Grosso do Sul, né? Nesse caso, quem vai julgar? O Conselho Nacional do Ministério Público. Beleza? Tranquilo, mais ou menos uma tabelinha só para você, uma visão rápida a respeito desse conflito de atribuição. Eu trouxe que eu vi um julgado e falei, não, é importante trazer para os nossos alunos essa questão a respeito desse conflito de competência. Vamos evoluir. Vamos falar a respeito das diligências investigatórias. O artigo 6º, 7º, 13A e 13B do CPP, ele vai determinar as providências, né? Determina as chamadas providências a serem tomadas pelo delegado de polícia, né? As providências investigatórias, né? Que se mostram necessárias para a investigação criminal. Nesse caso, nesse contexto, opa, deixa eu só acertar aqui o meu cantinho que está passando aqui do limite. Bacana, beleza. Vou voltar aqui, beleza, vamos lá. Então, nesse caso, essa lista, já adiantando, não é uma lista taxativa, tá? É uma lista exemplificativa. O delegado, ele tem a liberdade de realizar outras medidas investigatórias, não somente essas estabelecidas nesses artigos, tá beleza? Vamos começar já estudando item por item, inciso por inciso, começando pelo artigo 6º. O artigo 6º fala assim, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade deverá, inciso 1, dirigir-se ao local providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Aqui a providência é para a preservação do local do crime, né? Então, nesse caso, inclusive, o Código Penal estabelece um crime para aquela pessoa que inova, né? Muda o estado de lugar de coisa. Isso está lá no artigo 327. E, além disso, hoje é crime de abuso de autoridade, né? A inovação também pela autoridade pública, mudar o local das coisas, né, para poder fugir de uma responsabilidade administrativa ou criminal até, que é o artigo 23 lá da Lei de Abuso de Autoridade. Fica atualizado quanto a isso, bacana? Então, nesse contexto, quais crimes que necessitam dessa primeira diligência, né? Então, para crimes que deixam vestígios, né? E vai ter que necessário a proteção no local do crime para crimes que deixam vestígios, também chamado de delictus facti permanentes, ou também chamado de crimes não transeuntes, tá? Crimes não transeuntes é aqueles que deixam vestígios, tá? Não transeuntes é o que deixam vestígios. Crimes transeuntes é aqueles que não deixam vestígio. Crimes é esse não que quebra, né? Vou repetir. Crime não transeuntes deixa. Crimes transeuntes não deixa vestígios. Bacana? Também chamado crimes materiais, tais como estupro, homicídio, latrocínio e outros mais. Excepcionalmente, existe uma lei que só tem um artigo, a Lei 5.970 de 73, 5.970 de 73, no artigo 1º, vai falar que, em caso de acidente de trânsito, a autoridade ou agente policial que primeiro tomar conhecimento do fato poderá autorizar, independentemente de exame de local, a imediata remoção das pessoas que tenham sofrido lesão se estiverem no leito da via pública e prejudiquem o tráfego. Isso é pelo fato não só para a segurança dos acidentes de terceiro, como também para a boa fluidez do tráfego, do trânsito, né? Beleza? Inciso 2, apreender objetos que tiver relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Aqui eu tenho os artigos 175, né, que vai tratar das perícias nos instrumentos do crime, e envolve também o artigo 240 até o artigo 250 do CPP, que regulam a apreensão de objetos, ambos do CPP, né, tratam dessa análise dos objetos do crime, tá? É importante que o artigo 11 do CPP estabelece que os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessem à prova, acompanharão os autos do inquérito. Bacana? Beleza? Vamos evoluir. Vamos tratar no inciso 3. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Lembre-se que existe a chamada
cláusula de reserva de jurisdição. O delegado de polícia, em algumas ações, ele não pode fazer sozinho. Ele não tem autonomia para poder realizar uma busca e apreensão domiciliar. Ele não pode realizar, por exemplo, a interceptação telefônica. Ele precisa de uma autorização judicial. Toda vez que a norma determinar essa necessidade da provocação do judiciário para ter acesso a um elemento informativo ou uma prova, nesse caso, eles chamam isso de cláusula de reserva de jurisdição. Beleza? Tranquilo? Evoluindo, o inciso 4 vai tratar da próxima diligência, que é ouvir o ofendido. O inciso 5, ouvir o indiciado com observância no que é aplicável no disposto no capítulo 3, título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Vamos entender. Ofendido é a vítima, ok? Te pergunto, se a vítima for devidamente notificada e deixar de comparecer, ela pode ser conduzida coercitivamente? Sim. Bacana. O ofendido, ele não foi intimado, ele pode ser conduzido coercitivamente? Não. Inclusive, isso é crime de abuso de autoridade, ok? Não pode. Bacana? O ofendido, sim, se for devidamente notificado. O indiciado também. Se ele for devidamente notificado, não compareceu, ele cagou para a notificação de comparecer à delegacia, aí é possível a condução coercitiva. Tanto para o ofendido como para o indiciado. Bacana? Mas tem que ter esse procedimento da negativa, a oportunidade de ele apresentar espontaneamente. Ok? Bacana? A oitiva do suspeito na fase inquérito deve observar o que é aplicado à fase processual. Eu tenho que olhar para o processo penal, o delegado, e falar como é que é feito aí na justiça. Juiz, é feito assim. Eu vou olhar o artigo 185 até o artigo 196. Aí o delegado olha para o cidadão na delegacia e fala, vou ter que aplicar todas as regras lá do 185 para você aqui. Primeiro de tudo, eu tenho que assegurar a você o direito ao silêncio, né? O nemo tenetur si detegere, nemo tenentur si detegere, né? Que é o direito da pessoa não produzir prova contra si mesma. É uma das vertentes dessa presunção de inocência. Bacana? Pergunta, professor, caso o indiciado ele mente, ele fala que é Pedro e é Abreu, na verdade, porque ele estuprou ou ele matou um policial e ele fala que é outra pessoa, senão as pessoas vão matar ele. É para autodefesa, professor, ele está mentindo. Ele comete crime sim, tá? Comete crime de falsa identidade, mesmo que seja para autodefesa. Essa é uma súmula do STJ, súmula 522. Bacana, beleza, tranquilo, vamos avançar. Então tem que ficar atento a essas premissas, esses pontos principais. Olha outro ponto. Não é necessária a presença do advogado, tá? Ou defensor público durante a oitiva do investigado. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se caso ele pleitear a presença do advogado, o delegado ele não pode continuar na oitiva e terá que intimar, terá que notificar, terá que avisar, terá que comunicar o defensor dele, sob pena de responsabilidade criminal por crime de abuso de autoridade no inciso 2 do artigo 15, que fala assim, a cabeça do 15 fala assim, né? Constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que em razão da função, ministério, ofício ou profissão deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Pena, detenção de 1 a 4 anos. Lembra que a lei de abuso de autoridade não tem reclusão, só detenção. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório 1, da pessoa que tenha decidido exercer o direito do silêncio. 2, de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença do seu patrono. Beleza? Inclusive, comete o crime de abuso de autoridade, tanto de crime de abuso de autoridade do delegado, né? Comete crime, por isso tem que ficar atento a essas tipificações, tá? Que isso ajuda muito nas questões dissertativas, tá? Inclusive, comete crime de abuso de autoridade a submissão do preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, tá? Isso quem fala é o artigo 18, né? Da lei de abuso de autoridade. Tem exceção, salvo se for capturado em flagrante delito ou se devidamente assistido, se ele devidamente assistido por advogado, advogado defensor, consentir em prestar declarações, tá? Artigo 18 da lei de abuso de autoridade que trata disso.
E outro ponto importante, o responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, ele deve se identificar. Isso já estava na Constituição e agora é crime de abuso de autoridade, se ele assim ou não fazer. Okay? Se ele não fazer, ele vai cometer o crime de abuso de autoridade. Diz assim o artigo 16, deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura, ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Bacana? Beleza. Avançamos. Vamos falar a respeito do inciso 6 do artigo 6º, que é o procedimento de reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Primeiro de tudo, como se dá o reconhecimento de pessoas? Eu tenho que olhar lá para o código, lá para a fase judicial, e o que é aplicado lá, o delegado tem que aplicar aqui na fase de inquérito. O 226 fala assim: quando houver necessidade de fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á da seguinte forma. Primeiro, a pessoa que tiver a fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento for por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deva ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. 4. Do ato de reconhecimento lavar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por 2 testemunhas presenciais. Parágrafo único. Do disposto no inciso 3 desse artigo não terá aplicação na fase de instrução criminal ou em plenário de julgamento. Bacana. Beleza? Então a pergunta é, professor, esse 226, essa sequência que o senhor acabou de ler para nós, é uma sequência obrigatória? Se o delegado não o fizer ou o juiz não fizer na justiça, é nulo? Gente, o entendimento atual do STJ é que essa lista, o 226, ele é uma mera recomendação legal. Ele não gera nenhuma nulidade caso o delegado de polícia ou o juiz não seguir esse rito. Bem que é muito criticado pela doutrina defensoral a respeito desse posicionamento do STJ, né? Poxa, então para que existiu o 226? Para que existe esse reconhecimento, né? Bacana? Beleza. Tranquilo. O reconhecimento fotográfico recentemente também foi analisado pelo STJ. Em dezembro de 2020, o STJ analisou o reconhecimento de pessoa presencialmente ou por fotografia realizado no inquérito policial. E aí ele disse que será apenas apto para identificar o réu e fixar a autoria do crime quando observada as formalidades, que é mera recomendação do 226. E quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial sob o crivo contraditório e ampla defesa. Ou seja, o reconhecimento fotográfico ele tem uma função relativa. Ele vai valer? Vai, mas desde que lá na justiça ele seja combinado com outros elementos, outras provas que realmente indicam que realmente essa pessoa foi aquela que cometeu o crime. Então, o reconhecimento fotográfico também é muito criticado por o show up, né? No reconhecimento de pessoas, esse show up, né? É uma modalidade de reconhecimento de pessoas muito questionada na doutrina. Então, quando você vê show up, né? Show up, é exibido para a pessoa que deve realizar reconhecimento com um único suspeito para a identificação da vítima. Não segue o 226, põe só a pessoa lá, e normalmente a pessoa preta, coloca lá e a pessoa fala, é essa que cometeu o crime. Né? E não raro por fotografia também. Né? E sob a influência prévia do investigador, diligência, é bastante utilizado aqui no Brasil. Então, o show-up para reconhecimento é esse procedimento de reconhecimento realizado sem utilização das formalidades legais, ou colocando uma só pessoa para ser exibida, ou através do reconhecimento fotográfico, que é precário, como disse o STJ. Bacana? Beleza?
Acareação. O que é a acareação? Acarear ou acaroar é pôr em presença, é colocar frente a frente. Pessoas cujas declarações são divergentes, tá? Isso está contido lá no artigo 229 do CPP, que fala assim: a acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida e entre as pessoas ofendidas, sendo sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Parágrafo único. Os acareados serão reperguntados para que expliquem os pontos divergentes, reduzindo-se a termo o ato de acareação. Uma pessoa disse que o crime aconteceu, uma testemunha falou que aconteceu durante a noite. E a outra falou, falou que o local era escuro. E outra falou que o local era claro. Isso é importante. Se o agente criminoso está alegando a legítima defesa putativa. Então, nesse caso, essas testemunhas deverão ser colocadas frente a frente para realizar essa acareação, tá? Inclusive, a acareação é possível até por carta precatória, tá? O CPP determina isso no artigo 230, tá? Então, tudo que eu utilizei lá na fase processual, eu posso utilizar também aqui na fase investigatória. Lembrando que os pressupostos para a acareação diz o seguinte, que as pessoas sejam submetidas à acareação, sejam ouvidas, né, já tenham sido ouvidas, que haja divergência nas declarações das pessoas referente a um ponto relevante. Tem que existir um ponto relevante a respeito dessa matéria. Bacana? Vamos avançar. E eu tenho o seguinte, não se admite a acareação entre peritos, tá? Isso aqui é bacana, isso é importante. Entre peritos não há acareação, tá? Entre peritos e assistente técnico também, tá? Artigo 180 do CPP. Inciso 7 vai falar, outra diligência é se determinar, se for o caso, né, que se proceda o exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias, tá? Será essencial a realização do exame de corpo de delito sempre que a infração deixar vestígios, né? Não podendo ser substituído por confissão do acusado, tá? Isso quem fala é o artigo 158 do CPP. O acusado falou, cometeu o crime, então não vamos fazer o exame de corpo de delito. Não, tem que fazer, tá? Mas ele pode ser suprimido por prova testemunhal, quando o vestígio desaparecer. Isso está no artigo 167, tá? Então, resumindo, o exame de corpo de delito não pode ser substituído pela confissão do acusado, mas pode ser substituído por prova testemunhal quando os vestígios assim desaparecerem. O ofendido pode requerer perícia? Pode requerer perícias, pode requerer outros exames. O delegado pode negar? Pode. Mas se a vítima ou o ofendido requerer um exame de corpo de delito, o delegado é obrigado a realizar. É obrigado. O artigo 184 é muito claro. Ele reza assim, o CPP. Fala assim: salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Bacana, fique atento a isso. A perícia pode ser realizada por perito papiloscopista, pode ser considerada prova ilícita e deve ser excluída do processo. Olha só, a perícia realizada por perito papiloscopista pode ser considerada prova ilícita e deve ser excluída do processo. Vamos entender isso aqui. O Supremo entendeu que a perícia realizada pelo perito papiloscopista não é tida como prova ilícita, ok? Vou até fazer uma pergunta aqui. A perícia realizada por perito papiloscopista pode ser considerada prova ilícita e deve ser excluída do processo? A resposta é não, tá? Não. Conforme o entendimento do STF. Qual é o entendimento? Em 2019, julgado pelo ministro Barroso, tá? Então, lembrando que agora há a existência da chamada cadeia de custódia, tá? Falando em perícia, lembra do cadeia de custódia. A cadeia de custódia está contida no artigo 158A até 158F, né? O que seria essa cadeia de custódia? É o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o desfecho. Nós vamos tratar da cadeia de custódia em matéria específica lá na frente do nosso curso, tá? E vocês aqui, nossos ouvintes e todos que assistam ao nosso YouTube, poderão assistir essa aula aqui no nosso canal, ou ouvir no nosso podcast. Beleza? Então, nesse contexto, né,
não há... Voltando um pouquinho, né? Deu um delay aqui. Então, só voltando um pouquinho, retomando que a perícia realizada pelo papiloscopista pode ser considerada probabilista? Não, tá? Não é considerada, tá? Lembrando que o pacote anticrime tem essa evolução quanto à coleta de dados, que é a chamada cadeia de custódia, que nós vamos estudar em momento oportuno, tá? Ordenar a identificação do indiciado por processo datiloscópico, se possível fazer juntar aos autos da sua folha de antecedentes. Aqui é possível a coleta do material biológico, né? A própria lei de identificação criminal, lá no artigo 5º, trata disso, para questões que fala que a identificação criminal incluirá o processo datiloscópio fotográfico, que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante, ou inquérito policial, ou outra forma de investigação. E além disso, hoje na lei de execuções penais também é possível, desde 2012, a juntada desse perfil genético, tá? Inclusive, agora com o pacote anticrime, trouxe a punição por falta grave se caso a pessoa ou a penada se negar a realizar a juntada. Beleza? Então, voltando um pouquinho, averiguar a vida pregressa, inciso 10, inciso 9, voltando, a averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar, social. Aqui, nesse inciso 9, traz uma ideia de uma questão subjetiva em relação aos outros incisos, tá? Inciso 10, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possui alguma deficiência e o nome de contato e eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. O que se entende por folha de antecedentes? É a ficha pregressa criminal do investigado. Simples assim. Como se trata de inquérito policial, essa folha contará apenas com relação aos inquéritos policiais já deflagrados, em relação ao indivíduo, né? Não contendo dados referentes a processos criminais, pois esses constarão de certidão exarada pelo setor de distribuição do foro. Ali sai, sim, os processos. A súmula 444 do STJ lembra que é vedada a utilização de inquéritos policiais em abertos, inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base, posicionamento do STJ na sua súmula 444. Diligências do artigo 7º, vamos lá. Para verificar a possibilidade de haver inflação sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá o quê? Proceder à reprodução simulada dos fatos, vírgula, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. Quais são as regras para reconstituição do crime? Lembra lá? Ou a simulação dos fatos, reprodução simulada dos fatos. Primeiro, indiciado obrigado a comparecer. Artigo 260 do CPP. Mas não será obrigado a participar, por força do princípio da presunção de inocência, e não produzir prova contra si mesmo. Nemo tenetur si detegere. Nemo tenetur si detegere. Segundo requisito, segunda regra, é faculdade da autoridade policial, não é obrigação. Terceiro, não pode contrariar a moralidade ou a ordem pública. Exemplo, submeter a vítima menor de idade a reconstituir um estupro. Bacana. Beleza. Artigo 7º, muito cobrado em prova, fica atento. Artigo 13A, artigo 13B, isso foi inovação de 2016. O 13A fala o seguinte, é a solicitação de dados, tá? A solicitação de dados, nessa diligência, tanto o Ministério Público como a autoridade policial não necessitam de autorização judicial. Pois estamos aqui, a solicitação é de dados, informações, não carecendo de autorização judicial. Aqui, o combate são os crimes de tráfico de pessoas, né? Combate de crimes de tráfico de pessoas, né? Por exemplo, eu tenho, nessas situações, vai combater vários crimes. Crimes do artigo 13A, o sequestro e cárcere privado, redução de condição análoga a escravo, tráfico de pessoas, extorsão qualificada para mediante privação de liberdade, extorsão mediante sequestro e outros mais. Beleza? Então aqui, quem vai pedir? O promotor ou o delegado de polícia, ele requisita a quaisquer órgãos públicos ou iniciativa privada o quê? Dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeito. CVC, uma viagem que a pessoa realizou, dados telefônicos da Vivo, da NET, de internet, tudo ele pode requerer. Tribunal Regional Eleitoral, bacana? A requisição deve ser atendida no prazo de 24 horas, tá? E na requisição tem que constar a autoridade requisitante, o número do inquérito, identificação da unidade. Agora, o 13B, não confunda. Aqui eu quero a localização. Aqui o crime
São artigos lá do artigo 13b, que são atrelados à Lei 13.334 de 2016, que é o crime que trata de tráfico de pessoas. Aqui, o promotor ou o delegado, eles podem requisitar mediante autorização judicial. Aqui já precisa do juiz, tá? E essa autorização do juiz pode ser dispensada caso a autoridade judicial não manifeste quando ao pedido em 12 horas. Ele pode ir lá e fazer e depois comunica ao juiz. Vamos ler o 13b, que é muito importante. Faz assim: se necessário a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do MP ou delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam, olha lá, a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Para os efeitos desse artigo, sinal significa posicionamento da estação, cobertura, setorização, intensidade de radiofrequência. Nas hipóteses do caput, o sinal não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que depende, é claro, de autorização judicial, estou falando de áudio, né? E deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel pelo período não superior a 30 dias, podendo ser renovável uma única vez. Para períodos superiores a 30 dias, pode existir? Pode, mas eles têm que pedir para o juiz. Tá? O juiz pode determinar um período maior de 30 dias. Mas a regra é não superior a 30 dias, prorrogáveis por uma única vez. Ok? A autoridade, é engraçado que prazo de inquérito policial tem para terminar, não tem para começar, mas aqui tem. É a única hipótese onde existe um prazo para iniciar o inquérito policial. Aqui dito o seguinte, ó: o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo de 72 horas, grifa, por Deus, 72 horas, contados do respectivo ocorrência policial, registro da respectiva ocorrência policial. Parágrafo 2º, não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas do juiz, né, a autoridade poderá realizar o ato e comunicar de forma imediata a ação realizada por ele. Então ele pode ir lá e falar: olha, Vivo, está demorando muito, pedi já 12 horas para o juiz não manifestou, já estou querendo a localização. Beleza? Beleza? Incomunicabilidade do preso durante o inquérito policial. É possível? Gente, presta atenção. Era a possibilidade do preso, durante o inquérito policial, não ter contato com terceiros, por decisão judicial, pelo prazo de 3 dias e sem prejuízo de acesso ao advogado. Tá? O artigo 21 estabelece isso. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre do despacho dos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. A incomunicabilidade, que não excederá 3 dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitada em qualquer hipótese as situações da OAB, de Estatuto da OAB, artigo 89. Gente, está vigente hoje a incomunicabilidade? Vigente não está, porque ela não foi recepcionada pela nossa Constituição de 88, né? Porque a nossa Constituição, mesmo em estados de exceção, estado de defesa, não será permitido a incomunicabilidade. Então, em situação de excepcional, de quase guerra, é proibido a incomunicabilidade do preso, quiçá hoje uma situação normal. Então, por isso que não foi recebido, não é aplicado, é uma norma não aplicável aos dias atuais. Porém, você tem que saber que esse artigo foi revogado? Não, está vigente. Então, normalmente, o examinador ele pode cobrar os requisitos. Ele pode dar um de João sem braço. Ele sabe que realmente não é aplicável, mas ele fala a respeito dos requisitos. Fala assim, olha, é possível, no Código Penal, a incomunicabilidade do indiciado ocorre por quantos dias? Opa, você tem que saber que não é sério, é 3 dias. Não te perguntou se está valendo, entendeu? Ele não te perguntou que está valendo, ele perguntou se é possível. O CESP já perguntou, olha só essa questão do CESP. O delegado de polícia, mediante despacho nos autos do inquérito policial, poderá determinar a incomunicabilidade do indiciado sempre que o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação permitir. O delegado não pode, quem determina é o juiz, conforme o artigo 21. Beleza? Entendemos isso? Lembre-se, o regime disciplinar diferenciado prevê a incomunicabilidade? Não, não é permitido a incomunicabilidade mesmo no regime disciplinar diferenciado, que é até uma forma de cumprimento mais rígida no nosso sistema brasileiro. Beleza? Tranquilo?
Maravilha, maravilha. Magnífica a aula de hoje. Até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau.